Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Alderson Pacheco, que vai falar um pouquinho sobre cicatrização, sobre o pós-operatório, os cuidados que devemos estar. Doutor, bem-vindo ao programa Cidade na TV. Esclarecer dúvidas aí a todos os paranaenses com relação ao pós-cirurgia, né? Bem como dizer, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, vamos começar. Nós temos algumas enquetes perguntas que vieram das ruas. Eu gostaria que o senhor assistisse e nos respondêssemos aqui. Com prazer. Vamos ver? Doutor, atividades físicas são permitidas pós-operatório? Pode repetir a pergunta? Eu acho que Então, se a atividade física é... auxilia no pós-operatório. se pode realizar atividade física no pós-operatório. Então, assim, depende da cirurgia. Nós temos várias cirurgias, depende da cicatrização, depende do local onde foi feita a incisão. Geralmente, nós temos aí alguns locais em que é necessário que seja tendo um tempo, pelo menos aí de 21 a 31 dias de repouso para que essa cicatriz, a pele não seja esticada novamente e ela não tenha uma deiscência, que a gente chama, que deiscência nada mais é do que abrir a cicatriz. E se ela abrir, ela vai ficar com um resultado indesejado, vai ficar com uma cicatriz feia. O que a gente sempre tenta é que colocar uma cicatriz num lugar que ela não seja aparente, num local onde ela tenha pouca tensão e que ela fique menos exposta à luz, menos exposta ao olho humano e que ela fique mais escondida possível. Mais escondida possível, né? Esse é um dos principais objetivos no momento de fazer a cirurgia. Temos mais perguntas? Doutor, é normal ter sono após a cirurgia? Geralmente assim, a gente pode fazer uma cirurgia e geralmente a gente tem usado muito hoje isso, a sedação. Para quê? Para acabar com aquela ansiedade do paciente. O paciente chega nervoso, chega ansioso para fazer a cirurgia, então geralmente a gente já dá um remédio para ele dormir. Então, esse remédio ele tem um tempo de duração e dependendo do tempo da cirurgia ele pode acabar e na cirurgia a gente reforçar esse remédio. Então, essa medicação tem um tempo de atuação e normalmente depois que acaba a cirurgia o paciente fica na REPAI, que é a recuperação pós-anestésica. Esse período que ele fica na recuperação pós-anestésica é para que ele acorde e tenha alguns reflexos que são exigidos que o paciente possa sair do centro cirúrgico e ir para o quarto. Para quê? Para ter segurança. Sim. Então, ele com segurança vai para o quarto e aí sim, após esse tempo médio, porque cada pessoa tem um metabolismo, e a pessoa pode durar mais ou menos tempo tendo sono. Então, no sono pós-operatório, é normal, porque na verdade foi feita a medicação, tem que esperar que ela passe para que a pessoa volte a ficar acordada normalmente. Voltar. Doutor, a alimentação, período para cicatrização, ela é importante? Tem alguns alimentos que não devem mesmo ser consumidos? Quais seriam eles? Então, o importante na cirurgia plástica é o seguinte, é que você não enche muito o local da cicatriz, seja ela numa lipoaspiração, numa plástica de mama, numa plástica de abdômen, ou seja ela numa cicatriz normal. O importante que a gente recomenda no pós-operatório, então é assim, se for uma cirurgia grande, que a pessoa se alimente com alimentos ricos em hemoglobina, que seria carne vermelha, fígado de boi, couve, feijão, beterraba, para não ter uma anemia que é considerada uma anemia normal pós-operatória. Em alguns casos, a gente pede para que o paciente não coma alimentos que vão inchá-lo mais, por exemplo, macarrão, pão, massa, evitar os carboidratos. E quanto mais proteína ele comer, ele vai aumentar o que a gente chama de pressão oncótica, que é a pressão dentro do vaso sanguíneo, puxando o líquido do tecido para dentro do vaso sanguíneo, passando pelo rim e saindo na urina. Então, se comer mais proteína, até tomar esses complementos alimentares com proteína e tiver uma alimentação com pouco carboidrato, ela vai ficar menos inchado e daí vai ter uma cicatrização melhor. Eu estou conversando com o Dr. Alderson, cirurgião plástico, falando sobre a cicatrização, sobre os cuidados pós-operatórios. Depois do intervalo, nós voltamos com ele. Volto aqui conversar com o Dr. Alderson, cirurgião, que temos mais perguntas, né, das ruas. Vamos ver? Vamos ver Que lá? é uma cicatriz hipertrópica. Uma cicatriz hipertrópica. Então, a cicatriz hipertrófica é uma cicatrização que exerceu além do normal. O que acontece? Quando a gente tem a cicatrização, nós temos que o tecido teve um corte e a produção de colágeno. O cérebro entende que a hora que os dois tecidos do epitélio vão grudar, ele para de crescer. Na cicatriz hipertrófica, isso acontece de uma maneira exacerbada, uma produção excessiva de colágeno. E uma cicatriz além da hipertrófica seria o queloide. Então, a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz indesejada, que depende muito da cicatriz
da cicatrização das pessoas. Então, às vezes a pessoa clara tem uma cicatrização mais lisa e plana e uma pessoa negra ou amarela, que é o japonês, ele tem uma cicatrização um pouco mais elevada, chamada cicatriz hipertrófica. Claro, a gente fala de cirurgia plástica, normalmente é motivada pela vaidade, né? A maior parte delas, claro, existem várias de correção. Mas a preocupação com a cicatriz é muito grande, né, doutor? Principalmente dos pacientes. Exatamente. A gente geralmente pergunta na entrevista, na anamnese do paciente, exatamente isso. Se já teve cicatriz anterior, se a cicatrização foi boa, como é que foi a evolução. Outro fator é assim, você percebe que o paciente tem uma cicatrização boa em um determinado local e em outra não tem. Geralmente a região do externo aqui do peito, ombro e orelha tem uma cicatrização pior. A cicatrização de Phanestil, que é aquela cicatriz da cesariana, tem uma cicatrização melhor. Por quê? Porque a paciente teve bastante pele durante a gestação e não há tensão nessa cicatriz. Então, geralmente, essa cicatriz é uma cicatrização boa. Temos mais perguntas? Doutor, o que são queloides? Queloide é exatamente isso que eu estava dizendo. A cicatriz hipertrófica. A partir do momento que ela exacerba, ela passa de um determinado ponto, ela passa a ser o queloide. O que acontece? O cérebro avisa que as células vão se grudar e elas se unem. Se ela crescer um pouquinho, é cicatriz hipertrófica. Quando ela começa a formar tipo uma couve-flor, um negócio elevado, alto, duro, é queloide. Geralmente o queloide ele é pior, porque ele coça, dá muita coceira, os pacientes reclamam muito de prurido e ele dói. Então, geralmente tem outra coisa importante. O queloide aparece geralmente 3 meses depois da cirurgia, ou 3 meses depois que a pessoa sofreu o corte. Então, logo depois que teve a cirurgia, não é que começa a aparecer o queloide. Ele aparece geralmente 3 meses, ele coça, dói e incomoda bastante. Então, geralmente aí os pacientes nos procuram para realizar a correção. Doutor, o que seria o senhor poderia deixar de dicas de pós-operatório? Olha, de pós-operatório eu sempre recomendo o seguinte, procure realizar as recomendações do seu médico. Não ouça recomendações dos colegas. Faça a dieta de maneira correta. Não se esforce. Caso você ponha uma prótese, siga as recomendações para usar o modelador, o sutiã, as placas que o cirurgião recomendou. E geralmente as pacientes já querem pôr e sair para a praia. Não dá, tem que esperar o roxo sair para não manchar. Tem que ter um tempo de pós-operatório aí para ser seguido. Volte nos retornos, que são importantes, os retornos pós-operatórios na consulta. Geralmente a gente faz um retorno uma vez por semana durante um mês, com 3 meses, exatamente para ver os queloides e a cicatriz hipertrófica, e com 6 meses para realizar a foto de pós-operatório e da alta para o paciente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, bem esclarecedora a todos os nossos telespectadores. E foi um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Anderson. O programa do Cidade na TV chegou ao fim, mas amanhã tem muito mais. Programa Cidade na TV aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná.